Eu nasci em 1967, sou na, aqui no Hospital da Missão mesmo. Naquela época era o Dr. Nelson de Araújo, tem rua dele ali, né? O Dr. Nelson de Araújo que fez o parto acho que da minha mãe, né? Antigamente a missão não tinha prontuário, era um tiquezinho compridinho, ele escrevia lá. Eu sou filho único da minha mãe, né? Ela morreu de parto, naquele tempo acho que as coisas eram bem complicadas, né? A assistência médica só existia aqui, né, na Missão Caiuá, né? E até vir de lá para cá, né? Era complicado, né? Hoje já não, hoje a saúde já está se espalhando melhor, já está atendendo melhor a comunidade indígena, né? Bem ou mal, mas já está atendendo. E eu tentei descobrir isso aí, né? A verdadeira história, né? Minha, né? Eu tinha essa vontade de eu conhecer minha família lá de Iguatemi, né? De lá de Iguatemi. E eu pesquisei, andei atrás da minha história e consegui descobrir que, na verdade, na realidade, eu sou filho legítimo dele, né? Do meu pai mesmo, Marçal, né? Mas com outra mãe, né? Outra mãe que é lá de Iguatemi, né? Da aldeia de Iguatemi. E eu consegui descobrir isso através da minha tia, afinada tia Doraciana, né? Que já é falecida, né? E contou para mim antes dela morrer, né? Ela contou que eu sou filho verdadeiro dele, né? Do meu pai, Marçal de Souza, né? Uhum. E minha mãe, que é a Aristide Silva de Souza, que me criou, né? Também eu considero ela como minha mãe de verdade também, né? Porque ela me criou, me alimentou e eu tô aqui por causa até hoje por causa dela, né? E aí, ela me cuidou desde pequeno, me alimentou e eu tô aqui, né? E eu não tive a oportunidade de conhecer minha verdadeira mãe, que era quando ela deu a luz, que era eu, ela faleceu, né? Ela morreu, né? E eu fiquei na missão lá. Aí meu pai me trouxe, né? Em casa para criar como filho legítimo dele, né? E esse aí é a história que eu até hoje eu quero conhecer meu povo familiar lá, de sangue, né? Lá em Pirajuí, mas uma hora eu vou, oportunidade, eu vou lá, né? Conhecer, né? Quando minha tia, finada Dracena, contou para mim que eu era filho do meu pai, né? Do meu pai Marçal, e minha mãe, ela é da comunidade de lá, da aldeia, acho que Pirajuí, né? É, da aldeia Pirajuí, da comunidade de lá, indígena, Guarani também, né? Nossa família do Marçal, né? Meus irmãos, nós somos entre 7 irmãos, né? São 5 mulheres, né? E 3 homens, né? E mais uma adotada, né? Que é a Luciana, né? São nossos irmãos, né? E os irmãos, quando já cresceram, foram embora para a cidade, né? E eu fiquei sozinho com minha mãe, também é outra minha irmã que meu pai pegou de adoção lá da aldeia Bororó, né? Que é a Luciana de Souza, né? E naquela época a gente é, não saía igual hoje, né? Hoje a gente vivia mais em casa, né? A gente ajudava a mãe, ajudava em casa os afazeres, né? Não é igual hoje, mas a gente tinha amigo, quando jogava bola normal, né? Fazia campinho, naquela época não tinha bola de futebol da cidade, da loja, a gente fazia com meia, a gente jogava bola, não existia violência que nem tem hoje, né? Brincava normal, né? A gente brincava normal, saía com os amigos, quando já crescia um pouco mais, eu já saía com os amigos, a gente já saía, ia e voltava sem nenhuma intercorrência no caminho, né? Sem nenhuma violência no caminho, né? Que igual hoje tem, né? Hoje você não pode sair mais, né?
tem assalto, tem um monte de coisa na rua que você encontra que não presta, né? Não é coisa boa, né? Os meus amigos naquela época, hoje são poucos já que estão por aqui ainda, né? São poucos, né? Ainda quem tá vivo São Francisco, né? Que a gente chama de Tiquinho. Então, o Tiquinho, Fernando ele já era um pouquinho mais velho que nós, ele já não era do nosso grupo mais, né? O João Nunes, tá vivo ainda, acho que ele mora em Sorocaba. O Edio Valério tá vivo ainda, que é filho do seu Guilherme Valério, Sr. Edio. O, tem outro também que tá vivo ainda, o Gerson também, Gerson Valério tá vivo, o restante já tudo falecido, né? Uns morreu matado, outro morreu de doença, foi indo, né? Mas hoje são poucos, né? Realmente a amizade era sadia, né? Hoje você saía com seus amigos, ia e voltava de boa, ninguém mexia, ninguém incomodava você, né? Hoje já não, né? Hoje a gente saía, a gente não tinha carro, não tinha moto, tinha bicicleta, né? A gente ia longe de bicicleta, ia e voltava. Antigamente era difícil sair som na casa por aí, né? Igual hoje tem, né? Hoje é geral, né? Onde qualquer lugarzinho tem um som, tem bebida, tem droga, coisa que não presta. Antigamente não, né? Uhum. Antigamente era sadio, né? Eu trabalhava, quando o pai não estava mais, eu já trabalhava na diária para me manter. Eu gostava de fumar, naquela época, quando era novo, eu gostava de fumar e beber, né? Agora de fumar, larguei mão, né? Fumar, né? E tomar algumas latinhas, de vez em quando a gente toma, mas não igual os outros tomam aí. Então, para Natal, Ano Novo, né? Mas não é igual antigamente, não, né? Antigamente não existia esse negócio, não. Hoje já tá tudo virado, como diz o. Eu estudava na missão, né? Na missão, naquela época a escola da missão chamava Escola Marechal Rondon, né? Depois mudou para a Escola Francisco Meireles, né? E a gente estudava naquela época, não é igual hoje, né? A gente mesmo levava mandioca, levava milho, abóbora para fazer no lanche, né? Na escola, a gente. Naquela época existia aquele ajuda coletivo das pessoas, que hoje já não existe mais, né? Uhum. E eu estudei desde do primeiro ano até o oitavo, naquela época era o oitavo, né? Uhum. Aí, e lá na escola, eu já estava meio crescido já, né? Meu pai já tinha falecido. Aí eu assim, encontrei a minha esposa, que até é comigo até hoje, né? São 42 anos, né? 42 anos hoje, né? Junto, né? Nós se encontramos lá. Que ela é da família também tradicional aqui da aldeia, né? Da etnia Kaiowá, né? A gente se encontrou e naquela época não é igual hoje, né? Mais avançado o namoro. Antigamente era mais restrito, né? Mais sadio, né? Hoje não, né? Aí a gente. Aí lá nesse meio tempo eu fiz um cursinho de atendente de enfermagem e comecei a trabalhar no Hospital da Missão, né? Trabalhei lá por um longo tempo também, trabalhei. Aí eu casei com minha esposa, tivemos o primeiro filho, meu filho mais velho, que é o Robson, né? Aí depois disso já veio o segundo filho, já, a Gislaine, né? Depois já veio o Marçal Neto, né? Aí por último veio o caçula, que é o Carolei Diniz, né? E aí todos eles foram criados assim, né? Igual família normal, com orientação da parte nossa, da mãe deles, que tem outra
outra etnia tem outra visão diferente do meu, do Guarani, né? E a gente foi criado assim. Graças a Deus a gente conseguiu sintonizar, né? As coisas, né? Cada um, graças a Deus, tem sua profissão, são formados, né? E eu consegui, depois me formei em técnico de enfermagem, fui trabalhar no Hospital da Missão, entrei na CESAI, trabalhei por 10 anos na CESAI, depois entrei na Prefeitura de Dourados, trabalhei com mais 10 anos como técnico de enfermagem também. Depois disso a gente eh, foi, foi melhorando as coisas, né? Minha esposa se formou em professora, é pedagoga formada, né? Trabalha na escola efetivo, né? E eu ajudo em casa, que eu não trabalho, né? Depois da pandemia que deu, essa pandemia que deu na aldeia, eu não quis mais trabalhar como enfermeiro, porque minha esposa tem diabetes, né? Então, se eu trabalhar na linha de frente, eu sou arriscado a me contaminar e contaminar minha esposa, né? Então, por isso, até hoje, eu estou em casa, eu ajudo em casa, trabalho em casa, né? Mas a gente faz um pouco de tudo, né? A gente mexe com mecânica, entende um pouquinho, eletricidade de carro, né? As coisas assim, construção de casa, a gente não para, né? A gente se vira como mudar, né? A gente fala bonito sim, mas a gente entende, a gente fala a língua, fala, né, o idioma, né? Nosso, né? A gente entende um pouco de reza também, né? Eu pratiquei muito tempo reza, né? Na época do finado Baixinho, acho que já é falecido, né? Baixinho na reza do Guarani, pratiquei muito tempo. Pratiquei a reza do Kaiowá com Carlito Paulo, que é irmão do Nhanderu Corgo, né? É, eu pratiquei muito e a gente conhece um pouco das nossas raízes, né? De verdade, né? Das rezas tradicional do índio, né? A minha relação com meus irmãos de mais velho é assim, normal, né? Eles me consideram muito eu como irmão de verdade mesmo, né? Uhum. Eles me consideram muito assim, como irmão de verdade. Não, eles não têm esse ponto negativo, não, mas eles têm ponto positivo que têm relação boa com eles, né? E com minha mãe também, né? Apesar de que eu não era filho dela, mas ela me considerava muito como filho de verdade. Eu sempre estava junto do lado dela, né? Uhum. Até antes dela falecer, eu que cuidei dela, né? Antes dela falecer, que ela estava acamada, né? Uhum. Minha mãe era cheia, né? Uhum. Aí os outros já não. Os outros irmãos, que tem uns que moram em Mato Grosso, mora lá, tem relação boa também com eles, relação de irmão com irmã. Mora na Viraí, as duas moram na Viraí, também é a mesma coisa, né? E duas que moram aqui em Dourados, né? Que são a mesma coisa também, ó. A que mais sempre está comigo, interagindo comigo, tem mesmas ideologias nossa do indígena daqui, ideologia do pai, né? É eu e a minha irmã Edna, né? Que sempre estão afinco na, na luta do Guarani de suas terras, né? Aí eu sempre a gente se combina mais, né? Sempre tem um irmão que sempre é mais apegado um outro. Uhum. Eu me recordo na época quando eu era criança, não tinha o recurso que nem a gente tem hoje, né? A gente não possuía brinquedo. Os brinquedos que a gente fazia como um bichinho de manga, de barro, com um coquinho, com latinha de sardinha, fazia carrinho, fazia peteca de sabugo de milho, né? E a gente brincava de,
de bete, que antigamente já existia tal de bete, né? A gente brincava com a família dos vizinhos, né? A gente tinha essa recordação boa que nem antigamente ainda tinha aquele convívio familiar e com a comunidade assim, né? Bem sadia, né? Bem sadia, né? Naquela época, né? E a gente não tinha muita roupa também, né? O pouco que a gente tinha, a mãe que fazia, costurava à mão, né? Sapato a gente não tinha, andava descalço, né? A gente jogava bola, tudo descalço, né? Nessa época que eu lembro, né? A primeira bicicleta que eu tive era uma bicicleta sem cilindro, sem freio, né? Eu aprendi a andar assim, eu lembro, né? Aí convivo com meu pai, ele trabalhava muito tempo já trabalhava na FUNAI, né? Então ele já ficava praticamente fora o dia inteiro, né? De casa, né? E ficava só eu e a mãe, né? Em casa. E a mãe era assim, bem assim, rígida com a gente, né? E educava mesmo, né? Naquela época a gente era bem educado, a gente aprendia a falar o não senhor, sim senhor, obrigado, benção pai, benção tia, benção tio, e que hoje não existe mais, né? E a gente, isso aí que é a parte que eu lembro do meu pai, né? E quando eu já estava meio grande, já cresci um pouco, ele já trabalhava ele era enfermeiro da FUNAI, né? Trabalhava no posto, no IPI Dourado. E eu lembro, me recordo ainda, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, quando a gente foi expulso daqui da aldeia de Dourados, né? Pelo capitão Ramon Machado, finado, né? Expulsou nós por causa de que meu pai fez denúncia de venda de madeira, né? Venda ilegal de madeira. Aí a gente foi perseguido nessa época, né? A gente saiu corrido à tarde. Eu, minha mãe e minhas irmãs veio buscar a tardezinha já, né? Não levamos nada, praticamente nada. Eu lembro ainda. Fomos para a cidade da cidade de Dourados, né? Aí de lá então aí a gente já não morou mais aqui, ficou um tempo fora. Meu tio finado Ivo de Souza que veio cuidar da nossa casa, para o pessoal não invadir, né? Nossa terra era grande. Aí depois disso o capitão delimitou menor a nossa terra, né? E assim foi indo que a gente foi morar na aldeia de Carapó, de Teicuê. Meu pai foi transferido para lá e a gente foi. E eu lembro ainda que meu pai construiu a casa sozinha para a gente ir para lá. Quando a gente foi, a casa já estava pronta, né? Uhum. Bem na entradinha, bem de frente do posto da FUNAI de Carapó, né? Hoje acho que está bem mudado lá, né? Eu lembro dessa época, eu já tinha uma idade mais ou menos que eu já lembrava um pouquinho mais, né? Naquela época tinha mato, né? Mato lá, mato aqui, né? Mas aí de lá então a gente ficou um ano, né? A gente ficou um ano na aldeia de Teicuê. De lá a gente retornou para a cidade, veio morar na cidade de Dourados, né? A gente veio, ficou mais um ano na cidade, morando na casa da minha irmã Edna, né? A gente veio e meu pai foi transferido lá para a aldeia de Campestre, né? Município de Antônio João. Aí de lá a gente já teve um convívio meio assim, já pouco, né? Com meu pai, eu estudava naquela época, né? A gente ia a pé daqui de casa, a missão dá uns 4 ou 5 quilômetros a pé, né? A gente ia a pé, né? Não tinha bicicleta, né? Aí a gente foi crescendo e ao longo desse tempo, né? Acho que na época de férias, meu pai me levava para eu visitar a aldeia de Campestre, né? Com ele, né? Na época de férias, né? Eu já andei por lá, acho que na época de 71, 72, mais ou menos. Eu já andava naquela aldeia lá, onde é o Marangatu hoje também, né? A gente já andou por lá. E
E a gente já, essa época já tinha mais interação com meu pai, né? Meu pai já tava, tinha uns 13, 14 anos, né? Já, aí a gente já, eu já andava com ele, né? Acompanhava ele, né? Meu pai era, assim, igual um pai normal, né? Ele não gostava de coisa errada, a gente aprendeu desde pequeno, né? A gente não pegava as coisas, a gente respeitava os outros, respeitava o vizinho, respeitava o próximo da gente. Assim a gente foi crescendo até hoje, né? E graças a Deus estou aqui hoje, né? E aí nessa época, nesse meio tempo, acho que em 83, antes de 83 eu já andava com ele na aldeia Piraquá, que é hoje, né? É a aldeia demarcada, né? A gente já andou lá, eu andava lá com ele naquela época não tinha estrada lá naquela aldeia, não tinha ponte, a gente atravessava o rio Apa a nado, né? Era eu, meu pai e o capitão o, lá de Limão Verde, o Adolfinho e o César, que é da FUNAI, né? A gente deixava o carro mais ou menos uns 5, 6 quilômetros também na fazenda para a gente ir a pé, né? Eu já andava naquela época lá, já, né? Naquela aldeia, né? Eu tenho esse recorde. A gente andava, a gente pescava com meu pai no Rio Estrelinha, que é ali do aldeia Marangatu, né? Do Estrela, que já faz parte do Paraguai, né? De país Paraguai, né? Eu já andava para aquela época ali, né? E eu sempre acompanhava meu pai. A gente fazia compra, quando eu ia lá, meu pai, nós ia com ele fazer compra na cidade de Antônio João, a gente ia a pé lá de Campestre, dá uns 9, 10 quilômetros a pé, né? Subir a serra, né? Mais ou menos umas 7 serras, né? A gente tem que subir, né? Aí a gente ia a pé, ia e voltava a pé naquela época, né? E era assim, era gostoso, né? Tinha aquela interação com o pai, né, de convivência com ele, né, as coisas que a gente aprende, que eu aprendi até hoje, que eu repasso para os meus filhos, são a tradição nossa, né, da cultura da Guarani, né, nossa cultura, nosso idioma, né, a gente fala o idioma também, entende um pouco também, né, da cultura, aí esse foi bom que a gente aprendeu com ele, né, a importância de preservar a cultura da gente, né? Da nossa etnia, né? Que hoje é tão massacrada e hoje, né? Um convívio da tecnologia, muita coisa hoje moldou as crianças, moldou o ser humano, né? Tão viciados já em celular, né? E antigamente não, né? Não existia isso, né? A gente brincava de roda, brincava nas danças culturais, guaxiré, no canto do ritual tradicional guarani, né? Naquela época eu lembro que tinha um senhor que era rezador aqui, a gente ia na reza de guaxiré, tinha 6, 7 coxos de xixa, né? Cauim, né? Que o índio fala cauim, né? Aí a gente tem Eu ia lá acompanhar meu pai. Naquela época a gente era criança e não tinha muita noção do que, né, dessas festas tradicionais lá. E naquela época de reza também, a gente respeitava muito, né? E respeitava a reza tradicional do indígena e como funcionava, né? E hoje esse valor a gente está quase perdendo, né? Aos poucos, né? Um pouco que se interessa, né? Pela essas coisas tradicional nossa, né? Mas esse pouco que eu lembro do meu pai é essa aí. Eu andei com ele na aldeia campestre, andei com ele no Marangatu, andei com ele no Piraquá, né?
antes de ele ser assassinado, né? E na época que ele ia ser assassinado, era para mim ter ido. Se eu tivesse ter ido lá com ele, certo? Eu não estaria aqui hoje falando, contando um pouco da minha historinha, né? E, e naquela época, quando ele foi, eu lembro até hoje que ele foi, acho que numa quarta-feira. Na quarta-feira ele foi para a aldeia de São João, de Campestre. E na sexta-feira ele foi assassinado, né? Tivemos notícia que ele foi assassinado lá em Campestre, né? E naquela época não existia muito recurso, carro não existia por aqui, né? Muito, né? E foi, foi difícil de a família ir lá ver o corpo, que naquela época, antes de chegar lá, a família já estavam querendo enterrar, né? Por questões políticas, né? Questões que envolviam o governo do estado, naquela época o Wilson Barbosa Martins, né? E envolvia essa trama toda, né? Da morte do meu pai, esse assassinato, né? E os demais pessoas que não gostavam dele, né? E que até naquela época queriam até prender minha mãe, né? Que minha mãe não, não nem sabia da morte, eles estavam, a polícia estava na porta, querendo levar a minha mãe, né? Que é que acusando ela que era ela que tinha sido o mandante da morte do meu pai, né? Uhum. Mas, enfim, aí conseguimos, minhas irmãs conseguiu trazer o corpo dele aqui. Naquela época não, não existia cesárea, não existia Funasa, né? E o caixão dele foi feito por um, esses que faz móveis, né? Marceneiro, né? Ficou enrolado com pano preto, eu lembro até hoje, né? Aí a Igreja Católica veio no velório, trouxe um caixão novo, né? Caixão de gente rica, né? Mas ele foi enterrado no caixãozinho normal, né? Feito pelo marceneiro lá de coisa, né? Uhum, eu lembro até hoje. Esse eu tenho lembrança, né? Dele, né? A gente andava, pescava, ele é, falava o que era certo, o que era errado pra gente, né? E até hoje a gente tem isso com a gente, né? E isso eu tento repassar para meus filhos, pelos meus netos, né? E assim vai indo, né? A vida é um ciclo, né? A vida é um ciclo, né? Do nosso, né? A gente nasce, cresce e vai embora, né? Assim é. Então, meu pai, todas as casas que a gente morou, foi ele que construiu. Ele naquela época existia muito, é, quando fazia mutirão, né? Hoje já não existe mais, né? Antigamente fazia mutirão para construir casa, fazia mutirão para fazer roça, né? E a casa nossa era tradicional também, Guarani, né? Guarani gosta de casa grande, né? Uhum, nossa casa, e a gente tinha um convívio bem harmonioso aqui na aldeia, né? Tem uns parentes aqui, tudo em volta aqui mora em volta de nossa casa, né? Nossa casa, que era o seu Nenito Cláudio, seu finado Martiniano de Souza, né? Da Silva, Dona Júlia, o Gentil, finado Gentil, os parentes nossos de rocha, né? É a casa onde minha irmã mora ali sozinha, né? A Edna, né? Tudo ali, tudo é reduto ali, né? Reduto da família Souza ali, né? Então é ali, tudo é parentado ali, né? Tudo é família do pai, né? Do pai Marçal, né? Tudo ali. São os irmãos dele que morou ali, o tio Nado Ivo de Souza, aquele outro irmão dele que é falecido também já, né? Uhum. Que, que morou ali, né? Naquela época ali tinha mato, né? Era mato, tinha bicho, tinha monstro, tinha jaguatirica, jabuti, macaco, né? Tinha muita coisa ali, né? Hoje já tá descampado, né? Não tem muito mato mais não, né? Essa questão de sobrenatural, né?
cresci ouvindo, né, a história, né, do meu pai, dos mais velhos, né, eu cresci ouvindo isso aí, né, e eu me recordo que meu pai contava para nós, isso é fato, né, ele estava indo para a igreja da missão, naquela época não tinha, eles iam por dentro, né, tinha um trieiro, né, indo pela missão ali embaixo, pelo posto velho, né, e eles estavam indo, e naquela época era mato, né, e eu lembro que ele contava para nós que ele ficou para trás e minha irmã, acho que não sei se minha irmã nisso, ficou para trás e ele foi esperar ela para ela andar mais ligeiro e ele ficou para trás e parece que quando ele ficou para trás sozinho, nessa época ele alguma coisa disse que deu um soco no estômago dele, né? E ele ficou uns par de dias, né, com essa dor, né? Ele não sabe o que, né? Que foi que ele fala que é o Saci, né? Saci Pererê, né? E a gente ouvia muito que o Saci antigamente carregava criança que não era batizada, né? Então por isso quando o indígena quando nasce criança já batiza, né? Para ele não carregar criança, né? Uhum. E também quando já estava um pouquinho crescido, eu eu lembro que meu pai brigou com a mãe e ele ia escutar toca-disco, naquela época já tinha toca-disco, ele ia escutar na casa do Capitão Ramão, né? Indo pela escola, a- pela a Estrada Velha, né? Que é onde é a escola do Ramon Martins ali, né? Que era um cemitério, antigamente era cemitério ali, né? E eu lembro que ele falou que ele tinha uma bicicleta azul e ele escutou o Saci Pererê assobiando, né? O bichinho assobiando, assobiando, e ele falou que o bichinho não deixou ele passar. Não deixou ele passar e derrubou ele da bicicleta, né? E o bichinho falou, ele falou que ele batia os dentes, né? Ele batia os dentes de bravo, né? Mas ele fez ele voltar, não deixou ele passar, não. Uhum. E ele falou que parece que era uma criança pequena, né? Ficou nervosa na estrada ali, né? Uhum. E eu cresci ouvindo esse negócio, né? E a gente respeita essas coisas, né? Essa história não é história, é história, né? Que é verdade mesmo, né? O povo não acredita, acha que isso é lenda, mas não é lenda não, para nós indígenas não, né? Para nós indígenas isso existe na real, né? Uhum. E também tem uma situação também que aconteceu com o finado Caguaré. Ele era o Caguaré que a gente fala é aquele bichinho que anda à noite, né? É um passarinho, né? Caguaré. Uhum. O corujinha, né? Caguaré. Corujinha chama Caguaré, né? Aí ele. O pai tinha uma casa perto do Poço Velho, né? Nós tinha uma casa, ela tinha uma casa lá. E ele maltratou esse bichinho, né? Ele maltratou e xingou ele. Aí o bichinho disse que ficou bravo e ele fala que jogou um pau nele, né? Jogou um pau na casa lá e a casa caiu, né? Depois a casa caiu. Quase caiu em cima dele, né? Uhum. Até antigamente o final de Caguaré, ela era tio, né? Era parente do meu pai. Ele falava que ele ficou aleijado por causa disso, né? Por causa do bichinho, que o bichinho bateu ele, né? E antigamente não, existe as coisas, mas é pouco, né? Porque a questão do mato, né? Questão da mata, né? Não tem, tá tendo mato mais, né? Aí os bichinhos estão indo embora, né? Para outro lugar, né? Mas existe mesmo, né? Na questão de assombração, né? De coisas, né, que faz mal pra gente, né? Assim como tem na reza nossa, a reza boa, tem a reza ruim também, né?
A reza que faz o mal, né? E os bichinhos tem mesmo que faz mal, né? Tanto o Saci Pererê, ou aquele bicho do mato, o Putá-de-Auá, que eles falam que é o dono do mato, Curupira, né? Eles chamam de Putá-de-Auá, né? Esse aí tem é no mato, né? Esse aí você não pode brincar com ele que ele judia, né? Uhum. Eu que cresci ouvindo isso aí. E eu lembro que uma vez eu estava indo com minha esposa no comício, naquela época já tinha eleição por aqui. Tava indo, passando perto do cemitério e parece que o negócio puxou a garupeira da bicicleta. Mas puxou duro mesmo. Aí minha esposa estava indo na garupeira e eu falei para ela, para de puxar aí, né? Aí ela falou, não, eu não puxei não. Aí quando nós demos conta, nós estávamos bem em frente do cemitério ali. Falei, é doido, eu falei pra ela. Aí nós fomos embora. Eu falei pra mulher, não vamos passar por aí não. Aí nós rodeamos de novo, né? Essas coisas sobrenatural tem, né? É, e pessoa que morre fora do tempo, quando na época de morrer, né? Ele não vai embora, não. Se não rezar pra ele, né? Uhum. E por isso que antigamente não deixava ninguém ver gente morta, é igual ver hoje, né? Hoje tomada morre, vai todo criançado vai lá. Antigamente não deixava, não. O pai não deixava, não. Não deixava, não. Ele não participava dessas coisas, não. Hoje não, hoje já tá. Por isso que tá tendo essa violência toda. Então, esse lado do meu pai ser um mártir da nossa causa indígena, né? Da causa indígena Guarani, né? Das suas terras, né? Suas retomadas de suas terras, né? E essas terras praticamente são nossas, né? Não estão invadindo do que dos outros, estão invadindo o que é nosso mesmo, de verdade, desde a época do descobrimento, né? E por se tratar de filho, eu vejo que eu tenho um peso no nome, né? Eu sinto meio responsável em outro lugar onde eu vou, o filho do Marçal de Souza está aqui, né? Uhum, a gente tem essa visão né? E a gente tem um pouco, como que fala assim, a gente tem um pouco de responsabilidade pela causa, né? Que apesar que a gente não é atuante, né? Mas eu vejo que todo lugar que a gente vai, por se tratar de filho do pai, Marçal Tupaí, né? O povo leva a gente lá para cima, né? Mas apesar de ser filho dele, eu não tenho essa visão de ganância, né? Para se beneficiar em nome dele, falar que eu sou filho do Marçal de Souza para me se beneficiar financeiramente, né? Porque isso não é bom, não, a gente usar o nome do pai só para me crescer lá na frente, que isso aí mais tarde, isso aí você vai crescer lá na frente, aí você vai cair lá do outro lado, né? Então não, não, não compensa, né? Então eu aos poucos a gente tenta conversar, orientar, né? Que a gente não tem formação jurídica, mas a gente entende um pouquinho de lei, entende um pouquinho de direito, a gente entende um pouquinho das coisas que a gente tem deveres de fazer, né? Então a gente vê esse lado da questão do pai, que temos esse legado né, da luta dele, né? A gente aos poucos a gente vai tentando aflorescer esse lado dele na questão das nossas terras, né? Que a gente não é atuante assim muito a fervo, né? Na causa das nossas terras, mas onde o pai morreu, eu sempre estou indo lá, sempre estou conversando com o povo lá, sempre
tá indo no Marangatu, sempre tá indo no Piraquá, a gente tá lá. Ele morreu por causa da terra lá, então a gente sempre tá indo lá. E a gente tenta sempre conversar, orientar, tentar, né, achar um caminho, né, para essa questão, né? Um caminho mais brando, mais sadio, né? Para não haver mais violência, né? Para morte dos nossos irmãos indígenas, né? Estão morrendo aí por causa de terra, né? Que o Caraí ou o Purutuia, que um dos terrenos fala que é o branco, o Juruá, que o Guarani Tupi fala, né? Eles não tá nem aí pro índio, né? Eles veem a gente como cachorro, né? Então a gente não somos isso que eles pensam que a gente é, né? Nós somos seres humanos igual eles também. Nós temos ideias, nós temos nossos pensamentos, né? Nós temos nosso modo de viver, modo de pensar, mas nós somos seres humanos igual eles. O sangue é a mesma cor também, apesar de ser indígena, mas o sangue é vermelho, mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar na Hospital da Missão, eu estava engatinhando ainda, né? Aí eu comecei a trabalhar no hospital, né? E tive o gosto de trabalhar, né? Por amor, né? Quando a gente trabalha por amor, a gente trabalha mais alegre, né? Atende mais melhor os pacientes, né? Todos os pacientes que passaram comigo, nunca, sempre tinha boa lembrança minha, né? Que eu era um ótimo profissional, né? Trabalhava bem, atendia bem as pessoas, né? Eu gosto da área da enfermagem, né? Eu me identifico muito. Até hoje, né? Eu não estou na ativa, mas sempre alguém vem atrás de mim, ô fulano, ô Pico, como que remédio que serve isso aqui? Para que serve isso, né? E sempre a gente tá antenado sobre a questão da minha profissão, né? A profissão de enfermeiro, que era a enfermagem era a profissão do pai, né? Herdei do pai, né? E ele a mesma coisa também, trabalhava por amor, né? E ele gostava do que fazia, né? Até que morreu na farmácia, né? Foi assassinado na farmácia. Na questão da minha saúde, né? A idade vai chegando para todo mundo, né? A idade, eu tô com 59, né? Se Deus assim permitir, né? Eu tô com 59, tô com a saúde um pouco delimitada, né? Por questão da próstata, né? Ainda não sei dizer se virou câncer ou não, né? Mas não tenho medo de morrer não, né? Pra gente morrer basta estar vivo, né? Mas não tenho medo não de, de virar um negócio desse e falar, não, né, que eu trabalhei muito tempo na saúde me deparei com situações extremas, né? De paciente morrendo no meu braço, e eu não poder fazer nada, né? De doença, né? E eu não tenho medo não, e eu tô, trato, né? Tô tomando remédio, porque tratamento tem, né? Hoje só morre que acho que de doença quem quer, porque acho que se tiver tratado, acho que você vive mais um pouquinho mais, né? Mas eu fico assim meio triste, né? Porque uma hora chega para todo mundo, né? A morte, né? A gente não sabe, um amanhã ou depois. E eu desejo que meus filhos tenham convivência boa com eles, né? Com os quatro. Tenho 5 fora do casamento, que é o Roberto Júnior, que sempre de vez em quando tá aqui em casa também, né? E graças a Deus todos eles acolhem bem ele, né? Mas os 4 que sempre tá me rodeando, eu desejo que eles, né,
ficam bem, né? Cada um tem sua profissão, estão encaminhados na vida, né? Também tem sua família, né? E eu desejo que eles todos sigam em frente, né? E essa batalha com doença a gente não vê, né? E aos poucos a gente vai, igual cupim, né? Cupim vai roendo por dentro, quando você vê, já derrubou a casa. Então, a gente não vê, mas eu vivo, o indígena ele vive um dia após dia, né? Ele não vive como o branco para arrecadar material, arrecadar dinheiro. Ele vive hoje para viver amanhã de novo e assim vai, né? Esse é o meu lema, né? Eu vivo um dia após o outro, porque a gente não, não é de ferro, não é? E eu fico meio assim, meio aperreado e triste, né? Porque né, como fala, a modernidade hoje tá avançada, né? E tem remédio, tem coisa, mas muita coisa a gente não consegue alcançar, né? E eu fico assim que o esteio da casa, o esteio da família é o pai e a mãe, né? Se a mãe vai embora, fica o esteio, fica meio torto, fica faltando, né? Então, e o dia que um de nós for embora daqui, né? Eu desejo que todos eles ficam bem, né? Criem seus filhos, tenham uma história para contar, né? Tem alguma coisa para relembrar de mim, né? Vamos lembrar um dia, né? Que a gente espera, né, de agora, né? Eu, nessa idade que eu tô, né? De quase beirando os 60, já alcançando 60, se Deus permitir, né? A gente, como diz gurizada hoje, né? Curte mais a vida entre eu e minha esposa, né? Minha companheira, né? Que sempre esteve do meu lado, nunca me abandonou, né? Nunca virou as costas para mim, né? E a gente quer curtir mais, sair, passear, viajar, né? E curtir mais os netos, os bisnetos, né? Que tá por aí, quem sabe tá vindo, né? A gente tem mais, acho que um netinho que tá vindo novo, né? Da minha filha, né? Aí, e esperar que Deus permita que a gente vive mais, né? Viver mais e viver. A violência hoje está rodeado em todo lugar, né? E a gente que é do bem, a gente não, se Deus quiser, a gente vai chegar mais um pouco, mais tempo na Terra, né? E o índio, ele é a natureza, ele é o eu, ele é os animais, ele é tudo, né? Então, nós, nós somos, o indígena, nós somos considerados Deus, né? Porque nós somos a natureza, nós somos a vida, nós somos os pássaros, nós somos os animais, nós somos a água, nós somos tudo. Essa é minha ideologia que eu tenho comigo, né? Como indígena guarani, né? É isso que eu quero deixar meus netos, pros bisnetos também, né? Bom, eu sou o Roberto, filho de Marçal de Souza, Tupaíra, moro aqui na aldeia Jaguapiru, desde que eu nasci, né? Que eu me conheço por gente, né? Moro aqui na aldeia Jaguapiru, lado da Missão Kaiowá, né?